Paz do Senhor, queridos. Vou usar o microfone para sair na gravação, mas não está ao vivo. Amém? Antes de nós iniciarmos, eu queria fazer mais uma oração. Amém? Para nós estarmos aptos a ouvirmos os ensinos do nosso Deus. Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos na tua casa, porque estamos diante de um momento precioso, que é o momento que o Senhor vai falar conosco. Nós falamos contigo através do louvor, e agora sabemos, ó Pai, que o Senhor falará conosco através da tua palavra. Sabemos também, ó Pai, que o inimigo ele não se alegra quando nós estamos estudando a tua palavra, porque é exatamente isso que nos liberta, é exatamente isso que nos retira das trevas e nos traz para a luz. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que toda a malignidade que foi destacada no inferno, com o intuito de atrapalhar, de impedir, de causar qualquer tipo de problema, transtorno, distração, defeitos de equipamentos, aqui na igreja, nesta tarde, nós repreendemos em nome de Jesus e ordenamos que seja lançado para o abismo, sem direito a retorno. Declaramos que estão frustradas todas as armadilhas do inimigo nesta tarde, em nome de Jesus. Pai querido, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento espiritual, abre os nossos ouvidos espirituais, fala conosco, Senhor, fala no nosso espírito, mais do que informações, Senhor, intelectuais, que nós recebamos, Senhor, revelação da tua palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais uma vez eu cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor. A semana passada nós estudamos um pouco a respeito do Pentateuco, porque foi que o nosso Deus elaborou o Pentateuco. E eu vou fazer uma breve retrospectiva, só para a gente situar, né, o nosso raciocínio no que a gente está aprendendo. Então, o povo de Deus, lá no finalzinho do capítulo do livro de Gênesis, foi para o Egito, por causa de uma grande fome. Entrou no Egito com honra e, no meio desse processo, ele começou a crescer grandemente e levantou-se um outro império dentro do próprio Egito. Aquele faraó que conhecia José e que honrava o povo de Deus, ele foi deposto por um novo império que entrou, e esse novo imperador, ele não conhecia nada, ele não conhecia nem o povo egípcio, porque ele era de uma terra distante, ele não conhecia o povo hebreu, ele não conhecia a história, ele estava formando uma nova história, e por causa disso, quando ele entrou, ele foi logo fazer o censo. Isso está registrado nos livros de história, não está registrado nos livros da Bíblia. Mas são livros históricos reconhecidos pela ciência que também contam a respeito daquilo que está escrito na Bíblia. Ou seja, mais uma vez, a ciência comprova, nesse caso, a ciência histórica, comprova que os livros, que essa história que está sendo contada na Bíblia é uma história real, é uma história verídica. E esse faraó, ele começou a fazer o censo e ele percebeu o seguinte: tinha muito mais hebreu do que egípcio naquela terra, logo que ele entrou. Então, ele, que tinha um outro Deus, tinha um outro hábito, ele fez o povo egípcio de escravo e começou a obrigar que aquele povo trabalhasse. Então é como se as trevas tivessem tomado posse do povo hebreu, que estava já consolidado em outra fé. Porque na semana passada nós também estudamos que durante esse período de 400 anos, 430 na verdade, que o povo hebreu viveu dentro do Egito, ele abandonou as práticas de culto a Deus, ao Deus verdadeiro,
ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e tinha se contaminado e se misturado com as culturas e práticas religiosas do povo egípcio. E foi justamente por isso que ele se tornou escravo, porque ele se contaminou. Então a gente aprende aqui no livro de Êxodo que a contaminação escraviza o homem, a contaminação espiritual escraviza o homem. E até aquele momento, os 5 primeiros livros da Bíblia não estavam escritos, porque o Moisés nem existia. E quem escreveu esses livros foi o Moisés. Então, na época de Abraão, Isaque e Jacó, não existia nenhuma literatura religiosa, não havia nenhuma literatura hebreia. Eles transmitiam seus conhecimentos e suas experiências através da fala, através de histórias que eles memorizavam e ensinavam uns para os outros. Então, Abraão ensinou Isaque, que ensinou Jacó, que ensinou seus 12 filhos. E quando Moisés veio, ele veio também com esta incumbência da parte de Deus, mas isso a gente vai ver mais para frente. Só rememorando, quando o Pentateuco foi escrito, ficou claro que o Deus de Israel estava mostrando para Israel que ele era o Deus verdadeiro, que ele era o Deus que havia feito todas as coisas. Por quê? Na cultura egípcia havia Deus para tudo. Tinha o Deus que tinha feito a água, que tinha feito o vento, que tinha feito o sol, que tinha feito a lua. Eles eram politeístas. E o nosso Deus, ele reivindicou através de Moisés a posse dele, do povo que ele fez para ele, que tinha entrado como povo dele no Egito, mas tinha se contaminado e nesse momento estava consolidado em outra fé. Então, o nosso Deus manda Moisés escrever o Pentateuco. Aí a gente viu que Gênesis é o livro da criação, porque Deus está ensinando o povo como é que foram criadas as coisas. E até os dias de hoje, existem teorias da criação. Nós estudamos, quando a gente estava na escola, a teoria do Big Bang, que é uma teoria, né? Então, nós que somos cristãos, que somos evangélicos, que cremos na Bíblia, nós cremos na teoria criacionista da parte de Deus. Quem fez todas as coisas? Deus. Como? Da maneira como está escrito em Gênesis. E existem outras teorias. Na escola a gente meio que é obrigado a responder de acordo com a teoria que nos ensinam. Mas, dentro da nossa fé, a criação está completamente explicada por Deus. É lógico que não em detalhes, até porque nós, nós humanos, no momento que recebemos esta revelação por meio do livro de Gênesis, nós não tínhamos um grau de ciência e conhecimento avançado que era suficiente para Deus chegar falando, por exemplo, de DNA. Hoje, se Deus chega falando de DNA, a gente tem um breve entendimento do que se trata isso. Naquela época, o pessoal não ia entender. Então, Deus falou numa linguagem, como sempre Deus faz. Deus fala numa linguagem que você pode entender. Deus é simples. E Ele fala na linguagem que o outro entende. Quando a gente entra com uma linguagem muito rebuscada, o Espírito Santo ele não está nesse negócio. Porque ele fala conosco do modo como nós podemos entender. Com criança, ele fala como a criança pode entender. Com adolescente, ele fala na linguagem que o adolescente pode entender. E assim sucessivamente. Deus falou na linguagem que aquele povo, daquela geração, daquele momento, podia entender e mostrou para eles que Gênesis é o livro da criação. E também é o livro da perdição. O homem é criado e em seguida, por causa da desobediência, ele se perde, ok? Depois, tem o livro do Êxodo, que a gente está estudando um pouco mais a fundo. O livro do Êxodo fala da saída. Tanto em grego quanto em hebraico, esse livro significa a mesma coisa, saída. Só se pronuncia de formas diferentes. Em hebraico é Shemô, é o nome do livro de Êxodo, quando você vai ler na Torá,
judaica, você lê o nome Shemô, que significa saída. Eu também não sei se essa é a pronúncia correta, porque eu não sei falar hebraico, eu só estou fazendo a transliteração. Do jeito que está escrito, eu estou pronunciando. E êxodo é uma palavra grega que, traduzida para a língua portuguesa, significa saída. Então, êxodo é quando o povo saiu do império das trevas, que é a escravidão, e veio para o reino da luz, que é a terra prometida de Deus. Depois, tem o livro de Levítico, que tem um outro nome em hebraico, que eu não me lembro de cor agora. E esse livro de Levítico, ele fala sobre santificação, que significa o povo sendo lavado das suas práticas antigas, sendo desconsolidado nas práticas pagãs e politeístas, e sendo introduzido à prática de Deus, adorando a Deus da maneira como Deus quer ser adorado. Por isso que é o livro da santificação. E o livro de Números é o livro do serviço. E, para concluir, na semana passada nós falamos que isso, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, inclusive Deuteronômio, acontece na tua e na minha vida todo dia. Acontece no planeta Terra todo dia. Porque todo dia tem gente sendo criada. Todo dia tem gente se perdendo. Todo dia tem gente saindo das trevas e vindo para a luz. Todo dia Deus está santificando pessoas, porque a santificação acontece por meio da palavra. A lei de Levítico é a palavra que nós conhecemos hoje. Então, todo dia nós estamos sendo santificados com um objetivo, que é servir. Então, o livro de Números, ele fala do serviço, que hoje nós estamos aqui entre servidores, entre pessoas que são ministros, ministros obreiros, ministros intercessores, ministros pastores, ministros levitas, de toda sorte de ministério, ministro bispa, temos aqui na igreja hoje. Ou seja, todo aquele que saiu do império das trevas tem um destino, que é o serviço. Não tem ninguém que foi salvo só para chegar até Levítico, só até santificação. Todos nós que fomos salvos, todos nós que saímos, que fomos libertos do pecado, que fomos libertos da perseguição do mal, temos um objetivo, um destino que foi Deus que destinou. Nós fomos predestinados por Deus para servi-lo dentro do reino dele. Então, aqui, nessa geração do ano de 2020, todos nós temos uma função. E é nossa urgente necessidade que percebamos qual é a nossa atuação dentro do reino de Deus. Para que Deus te chamou? E é algo que somente nós mesmos, com o Espírito Santo de Deus, podemos responder. Eu não posso apontar, agora lógico que é fácil, né? Apontar a pastora Mônica e falar, Deus te chamou para ser pastora, porque ela já é pastora e já está ungida. Mas suponhamos que ela tivesse acabado de se converter. Eu não conseguiria colocar sobre ela um ministério. Deus que vai falar para ela, ela vai sentir uma aptidão natural. Existem pessoas que são boas administradoras, existem pessoas que cantam de forma afinada, que toca bem instrumento. Deus já está dando uma dica. São os dons de Deus. Tem gente que fala bem, tem gente que coordena bem. E aí o Senhor vai chamar para um dos 5 ministérios, que são os ministérios do Filho, que é ser apóstolo, ou pastor, ou evangelista, ou profeta, ou mestre. Um desses 5 ministérios são os ministérios do Filho. E o ministério de Deus são as aptidões naturais com as quais ele presenteia cada humano que nasce. O nosso Deus, ele não presenteia só quem crê no Filho dele. A vida começa já com um presente. Deus escolheu cada humano para nascer. E quando cada humano nasce, ele presenteia com dons. A partir do momento que aquele humano conhece ao Senhor Jesus, se é que vem a conhecer, porque há pessoas que vivem uma vida inteira e morrem sem conhecer ao Senhor Jesus. E é um grande desperdício, né? Mas quando a pessoa vem a conhecer, ela recebe o dom do Cristo, o dom do Filho, que é para servir a igreja, e aí no Espírito nós recebemos
os dons, um dos 9 dons, podem ser 3, podem ser 4, podem ser 9. É muito difícil alguém ter 9, porque Deus não concentra todo o poder dele numa só pessoa. Ele chamou muitas pessoas para juntas carregarem aquela incumbência, né? Então, o nosso Deus delega funções dentro do reino e depois nós vamos frutificar. Então, o último livro é o Deuteronômio. Do que se trata Deuteronômio? Deuteronômio em hebraico significa repetição. E falou Deus. Então, significa que o nosso Deus sabe muito bem que a gente esquece e ele repete todas as coisas. Toda vez que você vê Deus repetindo alguma coisa, porque você lê lá em Deuteronômio que ele repete praticamente toda a história, né? Ele está nos fazendo lembrar, porque a nossa alma é esquecida. E aí a gente encerrou na semana passada falando lá do Salmo 103, que o salmista fala: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças. Quem esquece? Quem esquece é a alma. Por quê? Por causa da situação do chamado tempo agora. Agora, o humano está sofrendo uma pressão. Agora, o humano está sofrendo uma guerra espiritual, um momento difícil. A tendência da alma é esquecer o que Deus já fez. Por isso é que existe o livro de Deuteronômio. Por isso que existe o processo de Deuteronômio, que é nós nos lembrarmos de tudo que Deus já fez, porque Deus é imutável. A nossa condição, a nossa situação pode mudar, mas o nosso Deus, ele é imutável. O poder que ele tinha, a capacidade que ele tinha, o amor que ele tinha, a justiça que ele tinha, ele continua tendo. A gente conjuga passado, presente e futuro para o humano, mas Deus não conjuga passado, presente e futuro, porque o nome dele é Eu Sou no presente. Ele é, Deus é o tempo todo, porque ele é eterno. Amém? Muito bem. Então, Pentateuco significa a consolidação do povo de Deus na fé a qual eles tinham esquecido, na fé da qual eles tinham se desviado. Então, Deus levanta Moisés. E, quando a gente vai ler aqui no comecinho do livro de Êxodo, a gente vê o nascimento de Moisés. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 1 do capítulo 2 de Moisés, para a gente passar rapidamente pelo nascimento de Moisés. Que diz assim, Êxodo 2, versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Então você percebe que um levita que estava destinado para o serviço futuramente, né? Futuramente os levitas, já lá no livro de Deuteronômio, lá no livro de Números, lá no livro de Levítico, você percebe que os levitas são separados para servir a Deus, ok? Mas nesse tempo aqui ainda não se sabia disso, por isso que não usa o termo levita aqui nesse capítulo 2. Ele era apenas um homem que era da tribo de Levi, filho de um dos filhos de Jacó. Foi-se um homem da casa de Levi e se casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Porque os hebreus estavam já naquele momento da perseguição. Você lê no capítulo 1, aquilo que eu falei que a história também conta, que trocou o império egípcio e o novo imperador não conhecia nada ali no Egito e ele começou perseguindo o povo hebreu, porque eles eram num número muito, muito maior do que o próprio povo egípcio. Então, ele entendeu que se aquele povo se rebelasse, ele tornaria o egípcio escravo. Então, antes de que ele me escravize, eu vou escravizá-lo.
E como tudo que a gente estuda também tem uma conotação espiritual, esta também é a forma de pensar do nosso inimigo. Lá no mundo, no império das trevas, antes que nós venhamos a ter autoridade e sermos autoridade e força sobre o inimigo, a intenção dele sempre é nos escravizar primeiro. É por isso que no império das trevas as pessoas se prendem de uma forma que elas não conseguem mais se soltar. Os vícios, os erros, os pecados, eles têm uma porta de entrada, mas eles não têm uma porta de saída. Quando o Senhor Jesus se apresenta para nós, lá no Evangelho de João, já no Novo Testamento, ele fala assim: eu sou a porta, e quem entrar por mim, entrará e sairá, ou seja, a liberdade. Quando nós entramos pela porta que é Jesus, você entra por uma porta de liberdade, onde você tem liberdade para entrar, para sair, para se deslocar, para se locomover, dentro do reino. Você não está preso. Agora, dentro do império, que é o império das trevas, só tem porta de entrada. A pessoa entrou, uma armadilha, plup, fechou, e a pessoa está encarcerada. Ok? Muito bem. Então, a mulher concebeu, deu à luz a um filho, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses, e não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Nós já estudamos esse capítulo 2, nas palavras do apóstolo William Andrade, quando, logo no início desse mês, ele nos revelou, através do Espírito Santo de Deus, que estaríamos estudando a respeito de Moisés, o grande consolidador. Moisés veio de uma família hebreia, Moisés nasceu dentro de um casamento que estava tudo em ordem, Moisés era um menino amado, Moisés era um menino formoso, era um menino querido, porém, como todos os meninos daquela época, ele estava sendo perseguido por Satanás, pelo inimigo das nossas almas. Moisés, ele também nos representa de uma certa forma, porque nós, não importa a maneira como nós nascemos, também no Evangelho do Senhor Jesus segundo João, a palavra de Deus diz que nós nascemos porque Deus quis. Não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas por causa da vontade de Deus. Ou seja, Deus nos amou primeiro, Deus nos desejou primeiro, Deus nos idealizou primeiro, e Ele cuida de nós. É muito difícil alguém que, mesmo que tenha rejeitado, não tenha ouvido falar do Senhor Jesus, não tenha ouvido falar do povo cristão. É muito difícil alguém, nos dias de hoje, que ainda não tenha sido apresentado a esse ideal, a essa concepção do cristianismo. Ainda que ele recuse totalmente, ele sabe que existe esse pensamento. Aí é uma decisão. A pessoa vai ou não vai aceitar. A pessoa quer ou não quer sair do império. Por isso que nós devemos continuar falando do Evangelho. Mas, aqui nesse caso, Deus deu a oportunidade. Deus deu a oportunidade para esse menino, mesmo sendo criado por uma filha de Faraó, a ter o conhecimento de quem ele era. Você percebe como nós somos muito parecidos com Moisés? Ele teve um desvio lá na vida dele, ele saiu das águas, foi ser criado por uma pessoa que não representava de modo nenhum o povo de Deus, muito ao contrário, ele foi criado, espiritualmente falando, pelo inimigo das nossas almas. Mas em dado momento foi revelado a ele que não precisava ser dessa maneira, porque ele tinha um DNA diferente do império das trevas, onde ele estava inserido. É algo que acontece com cada um de nós. Já aconteceu com cada um de nós e está acontecendo no mundo. Então, cada um de nós é Moisés, cada um de nós tem as características de Moisés. Esse nome Moisés, a gente falou um pouquinho sobre ele na semana passada. O nome Moisés não é um nome hebreu, é um nome egípcio. A origem desse nome é uma origem pagã, que significa
filho de. Então, quando um egípcio ele tinha uma divindade, ele tinha o final do nome dele era Missés, mais ou menos assim que se pronuncia. Então, tinha Ra-Missés, por exemplo, que era o filho de um deus com letra D minúscula, chamado Ra, por exemplo. E antes, tinha outros que também usavam essa nomenclatura com uma outra, com outro sotaque, vamos dizer assim, como Moses, que era o Tuti, Moses. Então, tanto Missés quanto Moses são nomes egípcios que significam filho de. Como Moisés foi tirado das águas, muito provavelmente, a ciência histórica mostra isso, muito provavelmente o nome dele de batismo, que a mãe dele de criação o batizou, seria Rafi Missés, ou Rafi Moses, porque Rafi é o deus das águas, né? na antiga cultura. Não que ele exista, é tudo com letra minúscula, entenda bem, a gente está estudando só um pouquinho de história. E, muito provavelmente, Moisés abdicou desse nome, porque ele entendeu que ele não era nascido de Deus de água nenhuma, mas ele era nascido de Deus. Então, ele ficou apenas com nascido de, uma pessoa que está viva, que é exatamente o que nós estamos dentro do reino de Deus. Quando a gente sai do império das trevas e vem para o reino, nós somos nascidos, nós não estamos mais mortos. Então, mais uma vez, a gente também é Moisés, porque nós estamos nascidos. O próximo passo que nós vamos estudar é como que foi a vida de Moisés. A gente sabe pela palavra, aqui em Êxodo mesmo, que Moisés viveu 120 anos. E que a primeira parte da vida de Moisés, ele viveu criado dentro do império das trevas, né? Estou falando espiritualmente, e ele fez tudo do jeito dele. Inclusive, quando ele tinha 40 anos, Deus falou com ele e começou a dar a entender para Moisés que ele tinha sido gerado para livrar o povo hebreu das garras da escravidão. E quando Moisés entendeu isso, ele fez do jeito dele, porque ele viu um hebreu discutindo com o egípcio subjugando, o hebreu ele olhou para a direita, ele olhou para a esquerda e matou o egípcio, que é errado. Apesar de ser um egípcio, também é um ser humano, então ele cometeu um crime. E esse crime que ele cometeu, ele simboliza a gente fazendo do nosso jeito as coisas. 40 anos fazendo as coisas do jeito dele. Ele, ao invés de seguir a direção de Deus, perguntar para Deus, como é que eu faço agora? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda? Ele decidiu fazer da maneira dele. Do jeito dele, do meu jeito. Não, ele viveu sendo criado no Império egípcio. Então ele viveu sendo criado como nós que viemos, né, lá de fora. A gente até falou isso a semana passada, que filho de crente não é crentinho, todo mundo tem que ter o seu encontro com o Senhor Jesus. Então a gente tem que sair do império das trevas por meio das mãos do Senhor Jesus e vir para o reino de Deus. Moisés foi criado lá no Império Egípcio, que a gente simboliza aqui espiritualmente como Império das Trevas, e lá, qual é a regra? A regra é o meu jeito, é do meu jeito que dá certo, é do meu jeito que vai fazer, é na força do meu braço. Portanto, quando a gente entra no reino de Deus, essa lei não vale mais. A lei, o meu jeito, não funciona dentro do reino de Deus. E aí, Moisés, depois de 80 anos, 80. Então, quando ele cometeu esse crime, ele tinha 40 anos, e aí ele foi viver um negócio chamado consequência.
Ele não foi aprender, ele foi viver no deserto, ele foi ser funcionário do sogro dele, ele foi ser pastor de ovelhas, ele foi viver um negócio chamado consequência, porque quando a gente vai para o deserto, nosso Deus está trabalhando conosco e também nós estamos vivendo consequência de atitudes. Ele viveu do jeito dele durante 40 anos, depois durante 40 anos, ele viveu a consequência do jeito dele no deserto. Até que ele viu a sarça ardente. Então, o fogo, ontem nós recebemos uma aula maravilhosa por parte do pastor Peter, ali na escola de líderes, que está excepcional de boa, está muito boa mesmo. E o pastor Peter falou a respeito de um dos símbolos, né, do Espírito Santo, que é o fogo. E eu entendo, né, quando eu leio isso, que é uma manifestação do Espírito de Deus, o fogo na sarça, o fogo que queima, mas não destrói. Porque existe o fogo estranho, né? O fogo estranho é aquele fogo que queima e destrói tudo. Mas o fogo de Deus é um fogo que queima e purifica, mas não destrói. Ele destrói só o que é do mal, mas aquilo que é de Deus permanece quando é queimado por esse fogo. E o Moisés viu esse fogo, que é uma representação do Espírito de Deus, falando com ele, porque Deus se comunica com os homens por meio do Espírito dele. E aí ele teve uma transformação, ou seja, o Moisés ele também teve um encontro com o Espírito Santo de Deus, ele foi ali batizado por esse fogo, não é? E aí houve uma grande transformação, e a partir desta transformação é que ele foi fazer as coisas do jeito de Deus. Então, quando Moisés tinha 80 anos, ele parou de fazer as coisas do jeito dele, ele parou de sofrer as consequências do jeito dele, e aí ele começou a fazer as coisas do jeito de Deus. Muito bem. Do Jéfro. Sim. Sim. Como nós também. Sim, exatamente. É. Eu vou falar no microfone só para ficar gravado. O pastor Rogério comentou que ele já ouviu falar que o Moisés ele foi sendo forjado nesses 40 anos em que estava no deserto. É verdade. Eu entendo que até aquilo que era maldição, que são os 40 anos do meu jeito, Deus transforma em bênção. Em que sentido? No sentido de que a memória nos faz lembrar que toda vez que a gente fez do nosso jeito, deu errado. Isso é uma bênção, porque é a bênção do ensino, né? Então, eu tenho certeza que Moisés, quando lembrava do jeito que ele fez, até porque Deus o lembrou quando ele foi liberto, lembra que Deus fala assim, Moisés, aqueles que queriam te matar já morreram? Por quê? Como ele matou uma pessoa, a consequência era morrer. E ele fugiu da consequência, mas ele saiu do fogo para entrar na caldeirinha, né? Ele sofreu uma consequência também bem amarga, digamos assim, ou seca, porque ele foi para o deserto. E aí Deus falou, aqueles que queriam te matar, é como se ele tivesse cumprido a pena, não é? Ele, com 40 anos, tirou a vida de uma pessoa, mas não morreu. Então, ele perdeu 40 anos de vida dele no deserto. Você entende a justiça de Deus nisso? Olha só, isso serve para tanta coisa na nossa vida. O que a pessoa fez? Tirou a vida de alguém, mas ela não morreu. Moisés não morreu, mas ele também perdeu 40 anos da vida dele. Zerou.
Aí quando zerou, Deus falou, então, aquele pessoal que queria te matar já morreu, agora volta para lá, que agora você vai fazer do meu jeito, e agora você vai ver que vai dar certo. Nem tudo foi perdido. A experiência que ele adquiriu apenas comprovou que existe o meu jeito e existe a reação, que é a consequência do meu jeito. E que agora é melhor obedecer. Então, nós já estamos nesse período, graças a Deus. A gente já viveu o meu jeito, a gente já viveu as consequências do meu jeito, agora é muito bom que a gente fique sentadinho ou trabalhando no jeito de Deus. E não vá nem para a direita, nem para a esquerda. Porque a gente lembra do Deuteronômio? Deus sempre lembra. Deus lembra um monte de coisa para a gente. Inclusive, de onde a gente saiu. Não para nos acusar, porque quem acusa é o diabo. Mas ele nos lembra para mostrar que se a gente voltar para aquele estado antigo, nós viveremos as consequências que nós vivemos no estado antigo. Isso não vai mudar. Onde acontece o novo? Inclusive, a gente vai estudar isso hoje, dentro do reino de Deus. Muito bem, vamos avançar um pouquinho. Então, a gente falou um pouquinho do nascimento de Moisés, falamos um pouquinho do nome de Moisés, e a gente vai ler agora um pouquinho do capítulo 12, até onde der. E se Deus quiser, eu quero mostrar para vocês o presente que Moisés foi buscar para o povo. Amém? Bom, a gente também estudou a semana passada que o capítulo 12 é o capítulo-chave do livro de Êxodo. Porque do capítulo 1 até metade do capítulo 12, a Bíblia está ensinando a respeito de algumas coisas. Como, por exemplo, o nascimento de Moisés, o plano de Deus para libertar o povo, a perdição, o envolvimento do povo com a idolatria, o envolvimento do povo com o pecado, as pragas, tudo aquilo que Deus fez para que o povo saísse, toda a resistência que o inimigo exerceu contra a vida do povo, para que o povo não fosse liberto. Lembra que a gente estudou isso? Que o inimigo ele não entrega de mão beijada. Ele entrega um pouquinho, mas ele puxa um pouquinho para trás. A pessoa acha que vai sair, aí ele quer os bens da pessoa. A pessoa acha que vai sair, ele quer o filho da pessoa. A pessoa acha que vai sair, ele quer o casamento, porque ele queria as esposas. Lembra que o faraó falava assim, vão só os homens, vão só os casais sem os filhos, vão só os casais com os filhos, mas sem os bens. O diabo ele sempre quer segurar alguma coisa. E o nosso Deus, quando ele livra completamente. E aí, quando a gente chega aqui no versículo 37 do capítulo 12, a gente lê o advérbio da mudança, né? Assim, então, a palavra assim na língua portuguesa está indicando que houve uma mudança. Assim partiram, ou seja, tudo o que aconteceu até o versículo 36 do capítulo 12 é a história. Agora, do 37 em diante, é a novidade, é o novo, é a mudança, é uma nova vida. E esse povo, ele vai começar a ser consolidado por Moisés na fé verdadeira, no Deus único. Esse povo começa, nesse versículo aqui, a ser lavado das práticas antigas. Igual um novo convertido, quando entra no reino de Deus. Você que é pastor sabe muito bem. Muitas vezes a gente responde perguntas de pessoas que têm práticas místicas. Nós pastores, toda hora, resolvemos assuntos assim, tiramos dúvidas assim. Pessoas que são recém-convertidas e vêm com a maior singeleza de coração falar conosco e fala assim, pastora, eu tinha uma promessa que eu cumpria todo mês, eu acendi uma vela para o anjo Gabriel. Eu li na Bíblia que o anjo Gabriel existe, eu posso continuar acendendo a vela? Então, não. Aí a gente começa a purificar
a consolidar a pessoa dentro do reino de Deus, fazendo com que ela abandone as práticas passadas. Isso é super comum. Não dá para esperar que do dia para o outro... Gente, esse povo serviu outros deuses e eles foram sendo contaminados ao longo de 430 anos. É igual você pegar um alimento e colocar numa panela que tem outro alimento. Por exemplo, uma batata. A batata é um alimento que capta muitos sabores, né? E aí você coloca essa batata dentro de uma panela que tem camarão, que é um alimento que tem um sabor muito intenso. Essa batata ela vai sair com sabor de camarão. Você imagina o quanto tem que lavar essa batata para ela perder aquele gosto de camarão e até ficar com um gosto de água, que é meio que o gosto da batata, gosto de nada, né? Para depois ela ser imersa em outro lugar. É lógico que na culinária a gente não faz isso, mas é um exemplo. Você imagina esse povo imerso 430 anos nessa cultura politeísta, de idolatria, aí ele é retirado dali e ele tem que ser lavado quanto tempo? Para sair o gosto da idolatria desse povo. O gosto mesmo, porque eles gostavam de ser idólatras, né? Eles gostavam de até hoje a gente encontra crente assim, que quando aperta, quer voltar para trás. Quando aperta, quer ir para cartomante. Não, eu fui na igreja, o profeta não me revelou nada, eu vou para tudo ou nada. Eu vou para cartomante, mas eu vou descobrir qual é a verdade. Lê do engano, porque não vai descobrir lá no império das trevas verdade nenhuma, porque a verdade nunca está nas trevas, a verdade está na luz. A verdade está dentro do reino de Deus. Eita Deus que fala, né? E eu nem estava sabendo de nada. O pastor Rogério disse que ouviu algo parecido com isso essa semana. E essa é a teimosia, e eu vou dizer minha e nossa. A teimosia, se Deus não fizer de um jeito, vai ser do meu jeito. Não volte para a prática do Egito. Pare. Nunca estamos perdendo tempo quando estamos esperando por Deus. Quem espera por Deus não está perdendo tempo. Às vezes a gente está esperando Deus falar, e dá uma angústia, um negócio achando assim, meu Deus, eu vou perder alguma coisa. Você não vai perder nada. Porque com Deus a gente nunca perde. Amém? Muito bem. Então, o texto diz assim. Assim, 12, versículo 37. A gente leu só as duas primeiras palavras, né? Agora a gente vai ler todo o texto. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Viu Missés aqui? Ramsés, o nome dessa cidade é filho do Deus Ra. Então esse Missés aqui era o nome de Moisés. Êxodo 12, 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque não foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se. Aliás, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Esse texto aqui, ele explica por que o pão asmo é consumido na Páscoa. Levedar é contaminar, porque quem leveda a massa é uma bactéria que faz com que a massa venha a fermentar. Uma bactéria boa, mas é uma contaminação. E quando Deus arrancou esse povo de lá, porque eles foram lançados para fora, mas eles foram lançados para fora não pelo faraó, eles foram lançados para fora pela poderosa mão de Deus. E a Bíblia fala isso no Novo Testamento, que o nosso Senhor Jesus nos retirou e nos guia pela mão do império das trevas para o reino da luz. Então, o libertador, o Salvador, retira-nos da escravidão do Egito e traz para o reino. De um dia para o outro não dá nem tempo da massa levedar. Então,
quando a gente come o pão asmo, é uma simbologia da pressa, do quanto Deus tem pressa que todos saiam do Egito, ok? Por isso também que a gente come o cordeiro em pé, né? Mas nesse momento eu entendo, hoje a gente não vai poder estudar a Páscoa em si. Muito bem. Aqui no versículo 40 desse mesmo capítulo 12, a Bíblia fala que os hebreus ficaram 430 anos no Egito. Eles moraram lá por 430 anos. Agora eu quero que você leia comigo o versículo 41, porque nós vamos ler algo muito, muito interessante, que diz assim: aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, ou seja, sempre tem um dia que chega o dia que Deus fala basta. Ok? Ao cabo, o dia do basta foi quando fez 430 anos. Você pode perceber que Deus estava preparando esse dia há muito tempo, porque quando o povo saiu do Egito, o Salvador, o resgatador, o libertador, que era Moisés, naquele momento, ele tinha 80 anos. E nós sabemos que o nosso Deus, ele fala que as pessoas são libertas da escravidão a cada 70 anos. Se Moisés tinha 80, eu entendo que 10 anos antes de começar o processo de libertação, Deus já estava fazendo as suas programações. Deus já estava trabalhando. Existe um ditado no mundo que diz que Deus tarda, mas não falha. Esse ditado é uma grande mentira, porque Deus nunca chega atrasado. Muito ao contrário, ele chega muito antes. Aqui, para o povo, ele chegou com 10 anos de antecedência. Moisés nasceu com 10 anos de antecedência para começar o processo de 70 anos para a libertação do povo. E quando se cumpriu aquele prazo, não deu mais nenhum dia. O pessoal já estava com a mala embaixo do braço, de pé em torno da mesa, comendo o cordeiro, com sangue passado na porta, com um monte de massa sem fermentar nas suas bagagens, e deu no pé. Porque o inimigo, que é o imperador das trevas, ele não se conforma com a libertação do povo. Então, Deus sabia que aquele torpor da dor que havia sido causada pela morte do primogênito ao líder egípcio iria passar, e que assim que passasse esse torpor, ele iria querer os escravos de estimação dele de volta, que é Satanás o tempo todo, querendo, demora para Satanás esquecer a gente, né? Ele, vez por outra, ele ainda dá uma sondada. Quem é o crente que, vez por outra, Satanás ainda não dá uma sondada para ver se não está a fim de aceitar um convite, né? Aceitar uma porta interessante que ele está abrindo. Então, nós temos que vigiar constantemente por causa disso. Bom, vamos ler o 41. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Essa palavra hoste não está se referindo a humanos. Essa palavra hoste é uma palavra que em hebraico se escreve sabá. Eu não sei se... Hoste, na minha tradução está escrito hoste. Como está escrito na sua? Exércitos? O 41. Ok. Na minha tradução está escrito hostes. Essa palavra hostes, em hebraico, significa sabá, que também significa tropa de exército, que deve ser a tradução de vocês. Só que ela não está se referindo à tropa de exército humano, porque é do Senhor, e Deus é Espírito. Então, essas hostes, ou essa tropa de exército, é a tropa de exército do Senhor. O
povo hebreu não estava formado em formação de exército humana no Egito. Porque escravo não tem exército. Você já viu? Exército, formação. Porque se você dá uma arma na mão do escravo, ele pode voltar-se contra você. Se tem uma coisa que escravo não tem na mão, é arma. Eles não tinham exército humano. Naquele dia, Deus retirou os anjos dele, que guardavam o povo dele, que era escolhido por ele. E não ficou nenhum, porque a Bíblia diz todas as hostes, toda a tropa do exército celestial do Senhor foi retirada do Egito quando o povo foi liberto. Enquanto eles estavam lá na escravidão, Deus estava cuidando deles. Então, eu entendo isso como um cuidado da parte de Deus, até para nós que somos cristãos, mas a nossa casa ainda não é. Primeiro, há anjos acampados na tua casa. Ainda que só você seja cristão, há anjos acampados na tua casa. E quando Deus já te revelou, já te entregou uma promessa de que toda a tua família será salva, Ele já enviou hostes de anjos para cuidar daquela pessoa que hoje está virando do avesso lá no mundo, e Deus já está cuidando. Isso não é lindo? Porque esse povo aqui era o povo idólatra. Era o povo que estava todo contaminado. E tinha hostes, tropas do exército do Senhor cuidando desse povo. Porque Deus cuida de tudo que é dele. Lembra que ninguém nasceu porque o homem quis, nem porque o sangue quis. Todo mundo que nasce, nasce por causa da vontade de Deus. Deus está cuidando e chamando e insistindo para que essas pessoas venham para o reino dele. A gente lembra quantas vezes Deus nos livrou, mesmo lá no Império das Trevas. Quem se converteu já era adulto, lembra de cada uma que Deus nos livrou. Já era a ordem que Deus tinha dado para os anjos dele ao nosso respeito, para nos guardar. Amém? Então, quando chegou esse período, levantou o povo e levantou o exército de anjos e foi embora. Aí o Senhor fala: esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Lá no dia da treva, a mão de Deus luminosa entrou na treva e arrancou tudo que era dele lá de dentro da treva. E Deus continua fazendo isso. Por isso que nós devemos celebrar. Nós devemos celebrar quando saímos, e a gente celebra na Páscoa. A Páscoa é a ressurreição, é o dia que nós saímos das trevas e viemos para a maravilhosa luz de Deus. Bom, aí, o versículo 43 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Como eu acabei de dizer, tirei desse versículo aqui. Nenhum estrangeiro comerá dela, ou seja, a Páscoa não é para estranho. A purificação não é para estranho. A purificação é só para aquele sobre o qual o sangue passou. Lembra que não há santificação onde o sangue não limpou. Você fala da Hatshepsut lá, a mãe egípcia. Sim. Então, a mãe de Moisés, ela está no trabalhar invisível de Deus.
Lembra quando a gente lê o livro de Esther? Que Deus livra o povo dele, e no livro de Esther todinho, a palavra Deus, o nome Deus não é citado nenhuma vez. Mas é inegável que foi Deus que livrou o povo dele. A mesma coisa, o mesmo Deus que trabalha a olhos vistos, mas ele também trabalha no oculto, e a Bíblia fala isso. Deus trabalha escondido, Deus trabalha na luz, Deus trabalha nas trevas, Deus trabalha no oculto. Porque as trevas não podem impedir Deus. A luz impede as trevas, mas as trevas não podem impedir Deus. Sabe o que Jesus faz quando ele entra nas trevas? E ele vai até as trevas? Ele arranca os escravos de lá de dentro. E ele manda o diabo calar a boca e fala, agora eu estou levando, que acabou, ok? Chegou o dia. Quieto, estou levando o meu povo embora. Foi isso que Deus fez. Ele entrou nas trevas. Aqui, o povo está celebrando o dia que Deus entrou nas trevas e arrancou o povo lá de dentro. E o diabo vai falar o quê? Vai ficar mudo, porque na presença de Deus todos se calam. Não é? Quando a mãe de criação do Moisés, a filha do faraó, que a gente aprendeu na semana passada, que tem um nome, que agora, recentemente, faz 40 anos que foi descoberto que ela é a tal da Hatshepsut, né? Ela foi uma ferramenta usada por Deus, mesmo ela sendo representante do Império das Trevas. Né? Sim. Sim. O trabalhar invisível de Deus. Porque o natural seria ela falar assim, olha que sem vergonha esses hebreus estão tentando fazer esse menininho aqui escapar. Chama os soldados do meu pai, manda matar esse menino. Não era a ordem? O natural era isso. Mas o que aconteceu? Aconteceu o sobrenatural. O natural era que esse menino, olha só, estão tentando fazer esse menino ficar vivo. Não. Ela fez o incomum, Deus agiu. O sobrenatural aconteceu naquele momento, e ao invés dela cumprir aquilo que o natural estava mandando debaixo da lei do império, ela desobedeceu aquela lei, porque ela obedeceu uma lei que era superior. Eu não sei dizer qual era a essência do coração dela, mas eu sei que o coração de todas as pessoas estão nas mãos de Deus e Ele inclina para onde Ele quiser. Ainda que a pessoa não seja cristã, ainda que a pessoa seja o próprio filho do imperador das trevas, o próprio, que seria na nossa versão evangélica, o próprio filho de Satanás. O próprio filho de Satanás, mesmo que não convertido, todo sujo e imundo, ele pode ser usado por Deus para te abençoar, para te livrar. Porque quem tem domínio sobre as trevas é a luz e não o contrário. A luz não tem domínio sobre as trevas, mas ao contrário. A treva não tem domínio sobre a luz, mas a luz tem domínio sobre as trevas. E a gente está falando de algo muito profundo, que vai muito além de uma questão humana. Ela fala também do espiritual. Vamos avançar, que já está perto do horário do encerramento. Perceba mais uma coisa que a Bíblia diz aqui. Então, aquele que é de fora não participa do que é do reino de Deus. O estrangeiro não participa, não comerá. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá. Esse texto aqui, ele está apontando para você e para mim, já nos tempos atuais, nessa geração. Porque, se você quiser anotar, lá em Romanos 2, versículo 29, a Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus nos comprou a preço de sangue, e que nós fomos feitos povo de Israel, e que hoje o nosso coração está circuncidado. Nós não somos circuncidados na carne, nós somos circuncidados no coração. E nesse momento a circuncisão que vale é a circuncisão do coração. E esse texto, ele está estabelecendo uma lei. Todo escravo comprado por dinheiro, nós fomos comprados. Nós estávamos
no império das trevas. O sangue do Senhor Jesus foi o preço para que nós fôssemos retirados de lá. Então, nós temos o direito de comer dessa libertação, de comer da Páscoa, de celebrar a libertação. Nós agora somos livres, porque nós também fomos circuncidados no nosso coração. Você é circuncidado no coração. Ok? Agora, vem mais um versículo interessante, que diz assim: o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Estrangeiro a gente já viu, é o de fora. Assalariado, quando você vai olhar a tradução dessa palavra na língua hebraica, significa mercenário. O mercenário não participará da libertação. O mercenário não comerá da Páscoa. Abre rapidamente a tua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 12 e 13. Olha só que versículo mais interessante. João 10, 12 e 13, diz assim: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. João 10, 12 e 13. Fala desse mesmo mercenário daqui. Na tradução original, de acordo com o professor James Strong, que fez a tradução para a língua inglesa e depois agora foi traduzido para a língua portuguesa, do texto bíblico escrito em hebraico, a palavra original não é assalariado, como está na minha versão. É a palavra mercenário, que é aquele que é pago para realizar uma obra. Não é? Mas esse mercenário que está aqui é o mercenário que o Senhor Jesus em pessoa cita lá em João. É aquele que finge ser pastor. É aquele que prende as pessoas no mundo. E muita gente, quando está no mundo, pensa que está sendo bem tratado. O diabo ele só nos alimenta no mundo porque escravo sem alimento não trabalha. E o povo de Deus, quando foi liberto, sentia falta do alimento. Lembra disso? Quando eles estavam no deserto, eles sentiam falta dos melões, das cebolas, né? Eles sentiam falta do alimento que o diabo dava. Estou falando tudo isso no âmbito espiritual, não é? O inimigo da nossa alma, quando nós estamos no mundo, ele nos alimenta, porque escravo sem alimento não trabalha. Agora, no reino de Deus, o nosso Deus nos alimenta com abundância porque Ele nos ama. O motivo é outro, completamente diferente. E o mercenário, ele não é o pastor. Ele finge que é o pastor. Ele está ao lado das ovelhas, mas quando ele vê um perigo chegando, ele foge, ele não cuida das ovelhas. E esse mercenário, ele não tem participação com a Páscoa. Ele não tem participação com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a própria Páscoa. Percebe que há uma revelação nesse versículo? Muito bem. No versículo 46 a Bíblia diz: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Está se referindo ao Senhor Jesus. Porque o cordeiro, na cruz, não teve nenhum osso quebrado, ok? E é algo individual. Eu não consigo aceitar Jesus por você, eu só consigo aceitar Jesus por mim mesma. E dar testemunho de vida, para que, com base no meu testemunho, você também queira aceitar o Senhor Jesus. É por isso que o cordeiro só pode ser comido numa casa só. Versículo 46
do capítulo 12. A gente está andando mais ou menos versículo por versículo dentro do capítulo 12 de Êxodo. Vez por outra eu cito algum outro livro, mas a gente volta sempre para Êxodo 12. Vou apressar o passo um pouquinho aqui. O cordeiro há de ser comido numa casa só. A casa sou eu. Lembra quando o Senhor Jesus fala que nós antigamente éramos casa de demônio? Significa a individualidade da aceitação e da salvação. Eu não consigo aceitar o Senhor Jesus por você. Eu só consigo resolver isso dentro da minha casa, desse corpo aqui, que é a habitação do espírito de vida que Deus me deu. A casa da vida que Deus me deu é o corpo físico, não é? E eu só consigo aceitar, eu só consigo comer esse cordeiro para mim. Não consigo levar para fora, a não ser por meio das minhas atitudes, do meu testemunho, ok? E quando fala não lhe quebrareis osso nenhum, está falando a respeito da crucificação, ou seja, esse texto está falando sobre o Senhor Jesus de uma forma profética. Versículo 47, toda a congregação de Israel o fará. Toda a congregação de Israel celebrará a Páscoa. Toda a congregação de Israel será liberta da escravidão, será liberta do pecado, será liberta das trevas. A palavra congregação, ela tem um sinônimo na língua portuguesa que se chama assembleia. E a palavra assembleia, quando ela é traduzida para o hebraico, ela é pronunciada sinagoga. E quando ela é traduzida para o grego, ela é pronunciada igreja. Então esse texto, do versículo 47, está falando sobre a igreja também. A Páscoa também é para nós. Essa Páscoa que aconteceu aqui, no capítulo 12, que é do livro de Êxodo, a saída da escravidão para a liberdade, é um ato, é uma profecia que se cumpriu no dia da crucificação do Cordeiro de Deus. Então, a Bíblia, ela tem várias festas que simbolizam atos proféticos e profecias do trabalhar de Deus já na igreja, para a salvação de todos, não só do povo que tem sangue judeu, mas para o gentio, que somos nós também. A Páscoa é uma festa que ela tinha um sentido profético, e ela se cumpriu quando o Senhor Jesus foi crucificado e ressuscitou. A festa dos tabernáculos, ela também tem um sentido profético, que é quando Deus vem morar. Deus vem morar em nós no dia de Pentecostes. Quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E hoje nós somos o tabernáculo, ou seja, a festa dos tabernáculos se cumpriu em Pentecostes. Existe uma festa que ainda não se cumpriu, que é a festa das trombetas. E a festa das trombetas, que é uma festa bíblica, que está relatada no Antigo Testamento, ela se cumprirá quando a última trombeta tocar e o Senhor Jesus vier nos buscar. Se as outras festas já se cumpriram, obviamente essa também se cumprirá. Deus não vai deixar uma profecia para trás. Significa que a volta do Senhor Jesus é real e está prevista no Antigo Testamento profeticamente, desde do Pentateuco. Amém? Vamos avançar. No versículo 48 desse capítulo 12 de Êxodo que a gente está estudando, a Bíblia fala que nenhum incircunciso comerá dessa Páscoa. Ou seja, a salvação só acontece quando há circuncisão. E nós já lemos aqui, agora alguns minutos atrás, lá em Romanos 2, versículo 29,
que hoje a circuncisão é de coração. Agora eu gostaria que você avançasse para o capítulo 13, porque nós vamos encerrar. No versículo 1 do capítulo 13, a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés, aí, versículo 2, congrega-me todo primogênito, aliás, consagra-me todo primogênito, ou seja, separe. Todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então Deus está falando que todo primogênito é dele. E nós sabemos que o Senhor Jesus é a primícia de Deus. Ele é um primogênito, ele é o primogênito de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus é de Deus. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos. Lembrai-vos é o Deuteronômio, lembra? Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Lembra daquela simbologia que eu usei? O Senhor Jesus entrando, botando a mão lá dentro da treva e arrancando, a luz entrando na treva e arrancando. É isso aqui que está relatado nesse versículo 3. Não se esqueçam de quando eu libertei vocês, não voltem para trás. Lembre-se sempre de onde você saiu, para você não voltar lá. Não é para lembrar com tristeza, é para lembrar com alegria. Por isso é que tem que celebrar uma festa. Está entendendo agora tudo que a gente leu até agora? Está culminado neste versículo 3. E aí, lá no versículo 4, ele fala: hoje, mês de Abibe, estais saindo. Hoje é o dia mais importante da nossa vida. Porque hoje sempre é o dia da saída. E Abibe é o mês que hoje os judeus chamam de Nisan, mês de Nissan, que é o primeiro mês. Se chama mês novo, mês fresco. Essa palavra Abib, quando ela é traduzida para a língua portuguesa, do hebraico, ela significa novo, significa fresco. Olha só que linda essa mensagem de Deus para você e para mim. Hoje é o dia novo, que você está saindo. Hoje é o dia da saída. Todo dia é o dia novo. Quando amanhece, que dia que é? Hoje. Que dia é hoje? As pessoas perguntam. Hoje é o dia novo. Eu sempre falo isso aqui. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Hoje é o dia mais importante da nossa vida. É desse versículo aqui. Foi nesse versículo que eu aprendi essa verdade. No capítulo 13, versículo 4 de Êxodo. Hoje é o dia novo. Hoje é o dia da saída. Hoje é o melhor dia. É o dia que nós podemos deixar a escravidão. E o que significa esse versículo para nós encerrarmos? Significa que todo dia nós devemos fazer essa decisão. A decisão da salvação é uma decisão diária. A decisão de deixar o Egito é uma decisão diária. Porque na semana que vem a gente vai ver que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. É o que a gente vai estudar semana que vem. E você acha que eu e você somos diferentes? A gente saiu do mundo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas todo dia o mundo vem e bate. Através de um convite, através de uma proposta, através de uma emoção, através de um sentimento, através de algo que a gente vê. Todo dia o mundo está lá. Ei, você não quer voltar? E nós temos que declarar para nós mesmos, fazendo um Deuteronômio, uma lembrança na nossa vida. Que dia é hoje? Hoje é o dia do novo, é o dia do fresco, é a unção fresca de Deus, desce novamente sobre a tua e sobre a minha vida, no dia chamado hoje, e nós confirmamos a nossa saída. Todo dia a gente confirma que não é mais do Egito.
Todo dia a gente confirma que não é mais do mundo. Todo dia a gente confirma que não é mais da treva. Todo dia a gente confirma que não temos mais aquele imperador das trevas como nosso dono, como nosso escravizador. Mas hoje o meu dono é o Senhor Jesus. Hoje o teu dono é o Senhor Jesus. E toda manhã essa verdade nova e fresca vem sobre as nossas vidas. Amém? Debaixo dessa palavra, eu encerro o nosso ensino nessa tarde. Para quem vai assistir na gravação, não vai perceber que a gente passou do horário, que deu um trabalhão para botar esse negócio no ar, não conseguimos, mas nós cremos que essa mensagem verdadeira chegará, e essa verdade chegará a muitos corações. Hoje é o dia mais importante da nossa vida, amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, agradecendo ao Senhor pela palavra. Em seguida eu vou passar o microfone para a Bispa Margarete, que fará o encerramento, falará sobre a oferta, amém? Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, letra por letra, palavra por palavra, versículo por versículo, livro por livro, capítulo por capítulo, tem revelação viva, revelação nova, revelação fresca, informação de alimento. Nós estamos com a nossa alma alimentada, Senhor. Nós recebemos fundamento, ó Deus, do nosso enraizamento dentro do teu reino. Nós estamos enraizados e todo dia, Senhor, nós declaramos que estamos aprofundando cada vez mais as nossas raízes dentro do teu reino. Pai querido, em nome de Jesus, que esta consolidação, que essa firmeza esteja sobre a vida de cada um de nós, e que nós também, como Moisés, Senhor, possamos consolidar vidas dentro do teu reino, através do teu Espírito Santo, através da tua santa palavra, através da vida do teu Filho que está sobre nós. Em nome de Jesus aqui nós oramos e agradecemos o presente do dia chamado hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Vou só limpar. Glória a Deus. Meu Deus, que palavra, que alimento para nossas vidas, amém? E nós aprendemos também a sempre selar a palavra que nós recebemos, amém? Ter nosso coração que nós recebemos, e essa palavra frutificará. Então você que está aqui presencial, você pode selar a sua palavra, os envelopes estão aqui, a oferta, a primícia, o apressa-te, e você vai selar essa palavra declarando que na sua vida econômica você já saiu do Egito. Você não é mais escravo das dívidas, você não é mais escravo da necessidade, você não é mais escravo da falência, em nome do Senhor Jesus. E você vai selar esta palavra, declarando que você saiu do Egito em nome do Senhor Jesus, amém? E agora é tempo de viver as promessas de Deus, é tempo de viver a bonança de Deus, porque como a pastora Valéria falou aqui, o Senhor Ele nos dá vida e nos dá vida em abundância, amém? Ele nos dá o alimento físico, o alimento espiritual em abundância, em nome do Senhor Jesus. Você que vai assistir essa ministração pelo YouTube, separe também a sua oferta, separe o seu dízimo, separe o seu apreste, separe a sua primícia, declarando perante o Senhor que o Egito sobre a sua vida econômica acabou hoje, a escassez, a escravidão, e que hoje, a partir de hoje, você terá vida e vida em abundância, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Eu convido você que está aqui, vamos selar em cima do altar mesmo, pastora? A pastora Mônica vai pegar? Você que está aqui, nós vamos selar, em nome de Jesus. Eu vou te ungir, vou abençoar a tua vida, selando essa palavra em nome do Senhor Jesus. Você está aqui aí na sua casa, você pode fazer a sua transferência,
Ou você pode separar a sua oferta para trazer aqui na igreja. Pode vir em nome de Jesus. Eu declaro que o Egito sobre a sua área econômica acabou em nome do Senhor Jesus. Amém? A escravidão sobre a vossa área econômica acabou em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu declaro sobre a tua vida, que está selando essa palavra aí pela internet também, que a escravidão, a escassez acabou sobre a tua vida e hoje o Senhor te separa para viver uma vida em abundância em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pelas ofertas. Eu já vou orar pela tua vida. Você que está presencial, te liberando para a tua casa. Você que está aí pelo YouTube, abençoando a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui está a semente lançada do teu povo. Aqui está, Senhor, o selar da tua palavra. Declaramos, Senhor, que nós não somos mais escravos, Senhor, na nossa área econômica. Nós não vivemos mais a escravidão das dívidas, a escravidão da vergonha, a escravidão da escassez, mas hoje o Senhor nos tira do Egito para viver uma vida de abundância, para viver uma vida de prosperidade, em nome do Senhor Jesus, amém? Porque a tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Senhor, eu aproveito esse momento para abençoar o teu povo, abençoar a tua igreja, abençoar aqueles que estão assistindo pela internet, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha se cumprir sobre a vida dele, e que a escravidão acabe hoje, que o hoje do Deus se levante sobre a vida deles, que a novidade, que o frescor, que o novo tempo se levante sobre a vida de cada um, assim como aqueles que estão presenciais aqui, Senhor, leva em paz, em segurança, cada um de volta para a tua casa, aqueles que ficarão aqui, Senhor, na tua casa, que o Senhor venha também nos abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que esta palavra seja verdade na nossa vida, que a cada dia a novidade, o frescor de Deus esteja sobre nós, em nome do Senhor Jesus, amém? Estenda as suas mãos na posição de receber, e que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, e todos digam amém. Declare ao Senhor, nós temos uma eterna aliança, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.